fiel e para sempre teu povo sustenta. Então o mundo inteiro verá. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá. Do teu amor quem poderá nos separar? És fiel e para sempre teu povo sustenta. Então o mundo inteiro verá o poder do grande Rei. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Boa noite, igreja, graça e paz. Vocês podem se assentar um pouquinho. E eu vou pedir que vocês abram a palavra lá em 2 Samuel 18. Diz assim: naquele dia, Gade foi a Davi e disse: vá e construa um altar para o Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Então Davi subiu até lá para cumprir a ordem do Senhor. Quando Araúna viu o rei e seu servo se aproximando, saiu e curvou-se diante do rei com o rosto no chão. Por que meu senhor, o rei, veio aqui? Perguntou Araúna. Davi respondeu: vim comprar sua eira e construir nela um altar para o Senhor, a fim de que ele faça cessar essa praga. Pode ficar com a eira, meu senhor e rei, disse Araúna. Use-a como lhe parecer melhor. Aqui estão os bois para o holocausto, e o Senhor pode usar as tábuas de trilhar e as cangas dos bois como lenha para o fogo do altar. Eu lhe darei tudo, ó rei, e que o Senhor, seu Deus, aceite o seu sacrifício. O rei, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar por tudo. Não apresentarei ao Senhor, meu Deus, holocaustos ou sacrifícios que nada me custaram. Davi, então, pagou 50 peças de prata pela eira e pelos bois. Davi construiu ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas de paz. O Senhor respondeu a sua oração em favor da terra, e a praga cessou sobre Israel. No contexto, Davi tinha pecado contra o Senhor, e o Senhor enviou uma praga. E para cessar essa praga, Davi fez um sacrifício ao Senhor. Ele recebeu aquela terra, né, como um presente, mas ele não aceitou, porque o sacrifício que ele tinha que dar ao Senhor tinha que custar algo dele. E nós, que somos maioria adultos, temos muitos sacrifícios na nossa vida, ainda mais um adulto cristão, que tem que sacrificar o seu ego, o seu tempo e o seu dinheiro também. Eu lembro que no começo da minha vida cristã, eu sempre dizimei, eu entendi esse princípio muito cedo. Então, quando os meus pais me davam algum dinheiro, mesada, ainda que fosse R$20, eu tirava R$2 e dava, né, de dízimo para o Senhor. Só que quando eu recebi o meu primeiro salário, isso pesou um pouquinho no meu coração. Eu falei: oh Deus, tem um monte de conta para pagar agora, né? Só que quando eu entendi novamente o princípio, eu relembrei desse princípio, isso me trouxe paz e alegria. E talvez alguém aqui hoje esteja com esse pesar no coração. Medo de dizimar e faltar, medo de faltar algum boleto. Talvez você separe ali os 10% e fale: oh Deus, isso aqui serviria para pagar um boleto, né?
Mas, e aí você pensa, nossa, lá na igreja eles falaram que tem que fazer com alegria, porque Deus se agrada daquele que dá com alegria. E vou contar um testemunho rapidinho. Mês passado, o Senhor me pediu para dar um valor a uma irmã. E eu falei assim, Deus, mas eu estou precisando desse valor. E isso me trouxe muito pesar. Aquilo não me trouxe alegria, porque o Senhor pediu para que eu desse num momento de muita dificuldade. E enquanto eu murmurava e pensava, ai Deus, mas vai faltar. Ai Deus, mas isso aqui vai servir para alguma coisa. Aquilo ia trazendo peso no meu coração. Ia me tirando a coragem. Só que quando eu entendi que a obediência ao Senhor é mais importante do que aquilo que eu sinto, tudo fez sentido. E quando eu decidi falar, não, eu vou ofertar, meu coração se encheu de alegria e paz. Como diz lá em Lucas 12, 28, Jesus diz assim, ainda mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. O Senhor respalda isso. Então, talvez você que esteja com esse pesar no coração, ai Deus, mas eu tenho medo de faltar. Irmãos, nesse mês que eu ofertei para essa irmã, foi o mês assim, que mais sobrou dinheiro. Passou o mês e eu ainda tinha dinheiro na conta, o que é muito raro de acontecer. Né? Então, foi um milagre. Eu plantei e eu colhi. Não pense que você vai colher sem antes plantar. Então, aquilo que a gente faz, ofertando ao Senhor, ofertando aos nossos irmãos, o dízimo, irmão, é algo básico da vida cristã. É algo básico. Então, além de dar o dízimo, talvez, hoje até, o Senhor esteja dando nome e valor para você ofertar na vida do seu irmão. E eu te recomendo, enquanto a gente estiver trazendo os nossos dízimos, as nossas ofertas, você já faz essa oferta, porque senão, se você deixar para fazer em casa, você vai falar, não, era coisa da minha cabeça. Então, não deixa Satanás roubar isso do seu coração, não. Se o Senhor estiver pedindo para você fazer algo, faça, porque você vai colher os frutos. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar ao Senhor? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, que tanto nos dá direção, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Pai bondoso, o Senhor é o nosso provedor, Jesus, e o Senhor nunca vai deixar faltar, Pai, o necessário. Ó Deus, nós te pedimos um coração alegre e contente em cumprir a Tua vontade, Senhor. Ainda que doa, ainda que pareça que não é necessário, Deus, se a Tua palavra nos ordena, nós, como filhos obedientes, queremos cumprir, Deus, e nós queremos colher os frutos também, Senhor, da nossa obediência. Então, Senhor, em nome de Jesus, aceita a nossa oferta com um coração alegre e grato, Deus, por tudo que o Senhor já nos deu. Ó Senhor, tira os nossos olhos daquilo que ainda não temos. Ó Deus, nos guarda a nossa boca da murmuração, Senhor. Nos dá um espírito alegre e contente em obedecer a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Traga sua oferta e seu dízimo com alegria. Sua glória por nós, em amor se entregou. És o Cristo, Filho de Deus. Pelo seu sangue, uma nova vida nos deu. Sua dor nos redimiu. És o Cristo, Filho de Deus, precioso é o sangue daquele que a morte venceu, glorioso é o nome
daquele que é justo e fiel. Há poder no teu nome, Jesus, Rei sobre o trono. A ouvir teu santo nome, Jesus, todos te louvam. Pelo teu sangue, uma nova vida nos deu. Sua dor nos redimiu. És o Cristo, o Filho de Deus. Precioso é o sangue daquele que a morte venceu. Glorioso é o nome daquele que é justo e fiel. Há poder no teu nome, Jesus, Rei sobre o trono. A ouvir teu santo nome, Jesus, todos te louvam. Te louvam. Deus, Te louvam. E basta uma palavra, tu e os mortos viverão. Basta uma palavra, tu e os cegos verão. Apenas uma palavra, tu e tudo mudará. se pedimos em teu nome, Basta uma palavra, tu e os mortos viverão. Basta uma palavra, tu e os cegos verão. Apenas uma palavra, tu e tudo mudará. Se pedimos em teu nome, basta uma palavra, tu e os mortos viverão. Basta uma palavra, tu e os cegos verão. Apenas uma palavra, tu e tudo mudará. Se pedimos em teu nome. Há poder no teu nome, Jesus, Rei sobre o trono. A ouvir teu santo nome, Jesus, todos te louvam. Basta uma palavra, tu e os mortos viverão. Basta uma palavra, tu e os cegos verão. Apenas uma palavra, tu e tudo mudará. Se pedimos em teu nome, declare! basta uma palavra, tu e os
os mortos viverão. Basta uma palavra, tu e os cegos verão. Apenas uma palavra, tu e tudo mudará. Se pedimos em teu nome, há poder no teu nome, Jesus, Rei sobre o trono. A ouvir teu santo nome, Jesus, todos te louvam. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aplauda o Senhor. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Recebe a nossa oração agora, Senhor. Aleluia. Quem foi muito perdoado deveria saber o valor de ser amado, mas por outro lado, o bem que eu quero fazer, de fato eu não faço. E dependendo do pecado, eu nem me sinto incomodado. Então esbarro na tua palavra e sou confrontado. Não adianta fingir que está tudo bem. Se de ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. A outra face eu não dei, só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos, mas meus inimigos odiei. Na minha hipocrisia me achei melhor que o outro, sem perceber a trave que estava no meu olho. Em pele de ovelha, agindo como um lobo, me esqueci do reino, juntando os meus tesouros. Ah, Jesus, quebra o meu orgulho e faz-me olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro o teu perdão, pois tua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho e partilhar do pão. Não adianta fingir que está tudo bem. Se de ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. A outra face eu não dei, só o meu ego
escutei, até amei os meus amigos, mas meus inimigos odiei. Na minha hipocrisia me achei melhor que o outro, sem perceber a trave que estava no meu olho. Em pele de ovelha, agindo como um lobo, me esqueci do reino, juntando os meus tesouros. Ah, Jesus, quebra o meu orgulho e faz-me olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro o teu perdão, pois tua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho e partilhar do pão. Eu sou o vaso, tu és o oleiro. Quebra minha vida, me faz por inteiro. Toma e nego a mim mesmo, pois do pecado não sou mais prisioneiro. Eu sou o vaso, tu és o oleiro. Quebra minha vida, me faz por inteiro. Toma minha cruz e nego a mim mesmo, pois do pecado não sou mais prisioneiro. Mesmo com falhas, esse é o meu desejo. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, Jesus. Quebra o meu orgulho e faz-me olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro o teu perdão, pois tua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho e partilhar
Judas veio ao teu encontro com a traição pesando, mas te vejo se inclinando, os pés do traidor lavando. Vejo Pedro te negando e o galo então cantando. Mesmo assim tu dizes, Pedro, apacenta o meu rebanho. Esse é Jesus. Judas veio ao teu encontro com a traição pesando, mas te vejo se inclinando, os pés do traidor lavando. Vejo Pedro te negando e o galo então cantando. Mesmo assim tu dizes, Pedro, apacenta o meu rebanho. Quebrantado estou chorando, minha alma está clamando. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual Dá-me um ao coração. teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Declare: dá-me um coração igual ao teu. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Meu orgulho, oh Senhor, teu perdão, aleluia. Espírito Santo do Senhor, Me ensina o valor da comunhão. Tu beber do vinho e partilhar o pão. coração igual ao teu. Louvamos, Senhor. Dá-me um Nós te rendemos a Deus todo louvor, igual ao teu, toda adoração. mestre. Tu és o nosso Deus. Nosso coração, ó Pai, se alegra na Tua presença. Tua presença é o que mais queremos, Senhor. Nós queremos conhecê-lo, Pai. Nós queremos intimidade contigo, Senhor. Coração disposto a Não tem como ficar da mesma forma, Pai, quando a Tua presença, ela vem. A minha oração nessa noite, ó Deus, para que o Senhor venha nos quebrantar, Senhor. Que o Senhor venha nos devolver o temor. Que o Senhor venha falar aos nossos corações. Que
todo espírito de religiosidade caia por terra, Senhor. Que todo engano do nosso coração, que toda vaidade, Pai, caia por terra. Deus, que nós possamos conhecer a Tua essência, Pai. Que nós possamos caminhar contigo, Senhor. Que a Tua presença venha destruir todo o altar de ídolos em nossas vidas. Que o Senhor venha despertar em nosso coração desejo por Ti, Senhor, por Te conhecer. A percepção de que o Senhor está conosco todos os dias. Todos os dias. Nós nunca estamos sozinhos. A Tua presença sempre está conosco. Então, Senhor, mais uma vez ministra as nossas vidas. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Queremos ser tocados pelo Teu Espírito. Não queremos que seja mais uma noite, mais uma palavra, mas que seja um tempo, ó Deus, de reencontro, de desfrutar da Tua doce e santa presença. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Você pode ocupar o seu lugar. Vou tentar falar aqui com vocês hoje, mas não vai ser fácil. Essa palavra, irmãos, é algo que Deus tem ministrado ao longo de algumas semanas. As crianças podem estar saindo, tá? De 1 a 4 anos. E ao longo de algumas semanas eu tenho pensado nesse tema, tenho meditado sobre isso, faz parte desse tempo de devocional, de ler a Bíblia, e o Senhor falou muito comigo em Crônicas e em 1 Samuel, ela também repete esse assunto, 1 e 2 Samuel. E eu queria trazer aquilo que Deus falou comigo acerca da presença dEle, quando a presença do Senhor, ela se manifesta em nosso meio, quando a presença do Senhor, ela se torna palpável. A gente sabe muito bem que Deus, Ele está em todos os lugares, isso é um atributo dEle, Ele está em todos os lugares. Mas há momentos em que Ele se manifesta de uma forma muito mais intensa, muito mais perceptível, e isso não é qualquer coisa, isso é muito precioso, porque nós estamos falando do nosso grande e poderoso Deus, e o Senhor, Ele deseja falar conosco acerca dessa presença, e a gente vai perceber, ao longo desses textos que a gente estará meditando, obrigado meu irmão, que embora Deus se manifeste em lugares e ambientes diferentes, e Ele se relaciona, né, com as pessoas que ali estão, nós vamos perceber que a reação à presença de Deus, a consequência, o ambiente, ele pode mudar dependendo do coração das pessoas. Quando nós lemos lá em 1 Samuel 5:7, nós vemos a presença de Deus trazendo juízo sobre os filisteus, e ao mesmo tempo nós vemos em 2 Samuel capítulo 6, Deus trazendo bênção sobre a vida de Obed-edom. É a mesma presença, mas o ambiente e as consequências dessa presença foram totalmente diferentes. E por que isso acontece? Essa é uma pergunta que eu e você, se você já leu esses textos, eu imagino que você já deve ter feito essa pergunta. Por que num ambiente onde a presença de Deus estava na condição da arca ali da aliança, as pessoas começaram a adoecer, as pessoas começaram a ter doenças, as pessoas começaram a morrer,
houve muitos problemas, mas em outros ambientes a presença de Deus traz alegria, traz cura, traz restauração. Você já parou para pensar nisso? E foi isso que me quebrou. Deus, ele ministrou muito meu coração, e eu preciso compartilhar isso com vocês, porque eu creio que é do coração dele, que todos nós entendamos o porquê disso acontece. E o motivo está totalmente relacionado ao coração de quem recebe a presença. E eu pergunto para você, como está o seu coração para receber a presença de Deus aqui? Como está seu coração para esse momento? Será que ele está aberto? Será que o seu coração está acessível? Será que você recebe Deus com um coração humilde? Será que você se desfaz da arrogância? Será que você tem um entendimento do que Deus, de quem Deus é e do que Ele quer fazer? E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Não é uma palavra de correção nem de exortação. Senti muito o amor de Deus na minha vida, tratando isso, irmãos, e todos nós precisamos fazer uma autorreflexão para entender como que nós estamos, porque é muito fácil nós irmos para uma religiosidade institucional. É muito fácil para nós, inclusive, mantermos os hábitos de leitura de Bíblia, de oração, e mesmo assim não termos a consciência dessa presença e não buscarmos realmente um relacionamento com Deus. Eu quero falar algumas coisas que Deus ministrou acerca desses textos. Eu vou estar lendo, explicando o contexto, então vai acompanhando. Nem todos os textos estão na projeção, então talvez alguns você vai ter que procurar. O primeiro texto não está. 1 Samuel capítulo 4, versículo 1 e 3, abra sua Bíblia. E depois nós pulamos para o versículo 10 e 11. 1 Samuel capítulo 4, versículo 1 e 3, depois 10 e 11. O texto que a Nanda leu antes na abertura é 2 Samuel 24, né? Ela falou 18, mas é 24, 18. Isso, tá bom, só para... É que eu não achei lá, mas... 1 Samuel capítulo 4, versículo 1 a 3, depois versículo 10 e 11. Olha só, esse é o relato de uma situação bem catastrófica por conta de decisões erradas dos anciões de Israel. E as palavras de Samuel chegaram a todo o povo de Israel. Naquele tempo, Israel estava em guerra com os filisteus. O exército israelita tinha acampado perto de Ebenezer, e os filisteus acamparam em Efeque. Os filisteus atacaram e derrotaram o exército de Israel, matando cerca de 4.000 homens. Terminada a batalha, os soldados voltaram para o acampamento, e as autoridades de Israel se perguntaram: por que o Senhor causou nossa derrota diante dos filisteus? Vamos trazer a arca da aliança do Senhor, desde Siló, para que esteja conosco e nos livre do poder do inimigo. Agora, vai lá para o versículo de número 10. Então os filisteus saíram para a batalha, e Israel foi derrotado. A matança foi grande. 30.000 soldados israelitas morreram naquele dia. Os sobreviventes deram meia volta e fugiram para suas tendas. A arca de Deus foi tomada, e Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, foram mortos. Misericórdia. Um povo que buscou a presença de Deus para tentar vencer uma batalha, mas não deu certo. Não funcionou. Eles pegaram a arca da aliança e levaram para o campo de batalha, acreditando que Deus iria abençoá-los na batalha, mas o final da história foi desastroso. Israel foi derrotado, cerca de 30.000 soldados morreram, Ofni e Finéias morreram, e a arca foi capturada pelos filisteus. Por que naquele momento a presença do Senhor não livrou eles da guerra, sendo que em outros momentos Deus fez isso?
Porque naquele momento o povo de Israel estava usando a Arca da Aliança como um amuleto. Eles estavam usando e fazendo do Senhor um amuleto. Israel havia perdido o temor por Deus, irmãos. Eles estavam corrompidos. E eles passaram a tratar Deus como um amuleto. Então, é mais ou menos trazendo para os nossos dias, quando a gente quer fazer as nossas coisas do nosso jeito, mas a gente fala assim, não, Deus está comigo e vai dar certo. A gente usa a presença de Deus como um amuleto, mas não segue a direção de Deus, não busca saber qual é a vontade de Deus. Então a gente acha que porque nós somos cristãos, porque nós conhecemos a Deus, tudo que eu fizer, Deus vai ter que me abençoar. Onde você lê isso na Bíblia? A gente até vê uma referência como essa, durante a tentação de Jesus, mas na verdade é Satanás propondo uma tentação para Jesus, que ele daria tudo, se ele adorasse ele. Jesus nunca te prometeu tudo. Jesus prometeu que ele estaria com você, e que a vontade dele é boa, agradável e perfeita, e que tudo vai dar bem com você, quando você está alinhado com a vontade de Deus. Eles acreditavam que se a arca estivesse junto com eles, eles venceriam. Mas Deus nunca aceitou ser reduzido a um símbolo religioso, irmãos. Deus é muito mais do que isso. Ele não é um símbolo religioso. A presença dele, nós precisamos apresentar o nosso arrependimento verdadeiro. O Senhor espera de nós obediência. Não adianta achar que as coisas vão dar certo para você se você está em rebelião com Deus, se você está em desobediência a Deus. O Senhor pede de nós santidade. Esse é o caráter do nosso Deus. Ele deseja que nós venhamos abrir mão dos pecados, para que vivamos um relacionamento em santidade com Ele. E não dá para a gente viver achando que o que nós precisamos é os benefícios, as bênçãos de Deus para as nossas vidas, sem nos rendermos a Ele. O Senhor quer seu coração. O Senhor quer se relacionar contigo. Ele realmente quer ser o prumo da sua vida. E você precisa se render à vontade dEle. A arca estava no meio do povo, mas o coração do povo estava longe de Deus. Talvez você tenha uma Bíblia aberta na sua casa. Mas será que seu coração está naquilo ali? Será que você tem buscado Deus com muita sinceridade? Então não basta nós carregarmos símbolos, até crucifixos, né? Achando que isso vai nos dar sorte, achando que isso vai resolver nossos problemas. Os símbolos, na verdade, práticas religiosas também, não mudam a nossa vida, irmãos. É preciso manter o nosso coração alinhado com Deus. Eu vejo também que a presença de Deus, ela confronta os ídolos que nós temos. E nessa história a gente vê, quando Israel é derrotado em batalha, quando os filisteus levam a Arca da Aliança para a terra deles, eles acreditavam que quando eles venciam um povo, eles estavam vencendo o Deus daquele povo, que eles estavam vencendo o Deus de Israel. Então o ato de você pegar um símbolo daquele Deus, no caso a Arca da Aliança, e levar para um Deus, para o Deus deles, no caso Baal, ele era um ato de humilhação para o povo, né, de uma provocação espiritual. Está vendo? O seu Deus é fraco. O Deus de vocês não trouxe vitória para vocês. O Deus de vocês é menor do que o nosso. Essa era a mentalidade do povo antigo. Então eles levam a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, para o templo de Asdod. E, na verdade, não era Baal, era Dagon, né, o rei.
o Deus deles. E lá em 1 Samuel nós vemos o que aconteceu, capítulo 5, versículo 3. 1 Samuel 5, 3 diz: quando os habitantes de Asdod se levantaram na manhã seguinte, Dagon havia caído, rosto em terra, diante da arca do Senhor. A presença de Deus levou aquele ídolo a cair. E não bastou no outro dia, agora ele cai de novo, quebra a cabeça e as mãos. E por que isso acontece? Porque a presença de Deus confronta os ídolos. Irmãos, Deus ele não quer ser trocado. Ele quer ser o nosso Senhor. Ele quer ser o dono do nosso coração. Então, tudo que é ídolo em nós, o nosso orgulho, a nossa autossuficiência, a nossa religiosidade, a idolatria que nós temos pelo eu, né, o domínio, o controle humano que a gente tem sobre as coisas, a gente quer ter o controle sobre tudo. Irmãos, isso é uma idolatria do eu. E é por isso que a Bíblia fala que nós não temos que cuidar do eu, nós não temos que proteger o eu. Na verdade, o eu ele precisa morrer. É o velho homem. Nós queremos manter o eu. Nós queremos manter as nossas vontades, nós queremos manter o nosso ego ativo e direcionando. E aí nós temos muitos projetos, muitos sonhos e muitos desejos que nós fazemos baseado no nosso eu e achamos que Deus vai nos honrar e vai nos abençoar. E ai se Ele não fizer isso. Você estabelece o ídolo e agora quer que Deus concorde com isso? Quais são os ídolos que você tem estabelecido que tem ocupado o lugar de Deus? Talvez seja a sua vida, mas talvez seja o seu trabalho, talvez seja os seus filhos que estão ocupando o lugar de Deus, talvez seja o recurso financeiro, o dinheiro. Irmãos, Deus Ele não tem negociação, isso é uma coisa que Deus não tolera, idolatria, essa é a coisa, é o crime mais pesado, se a gente puder dizer assim, rebatido na palavra de Deus. Deus não quer ser trocado. O ídolo ele vai cair. Você entende que se você mantém esse ídolo na sua vida, ele vai cair na presença de Deus? É por isso que muitas pessoas elas se decepcionam com Deus. É claro. Porque você acha que vai viver a sua vida do jeito que você quer e do jeito que o seu coração mandar. A Bíblia fala que enganoso é o coração. Você não sabe o que é bom para você. Você não sabe o que é melhor para você, agora Deus sabe. Ele conhece a nossa vida, irmãos, na verdade Ele nos fez. O Senhor nos construiu, nos formou célula por célula. Ele planejou cada um de nós e nos deu capacidades, talentos, propósitos, objetivos, dons, para cumprir uma missão que Ele tem para nós. E que quando você viver isso, você vai fazer a sua vida valer a pena. Você vai ganhar uma alegria de estar vivendo alinhado com o Deus único e verdadeiro. Agora, quando você tenta fazer isso do jeito que você quer, longe de Deus, sem ouvir a direção de Deus, irmão, é frustração, é nadar contra a maré, é pedir para cair. Os ídolos não vão permanecer em pé. O Espírito Santo ele não negocia com aquilo que concorre com ele. A presença sem honra produz peso e aflição. Agora, enquanto a arca estava com os filisteus, 1 Samuel capítulo 5, versículo 6 diz que a mão do Senhor pesou sobre os habitantes de Asdod. Os filisteus queriam a arca, mas eles não queriam o Senhor da arca. Eles queriam possuir a presença, sem se submeter a ela. E o Senhor me mostra que esse é o pecado dos nossos dias. Nós queremos Deus.
nosso coração é verdadeiro com relação a isso. Nós queremos Deus. A gente sabe que Ele é bom. A gente sabe que Ele é misericordioso. Mas nem sempre nós queremos nos submeter a Ele. Nem sempre fazemos questão de consultar o nosso Deus acerca do que devemos fazer. E na realidade daquele povo filisteu, aquilo que deveria gerar vida, alegria, trouxe dor, trouxe medo, enfermidades. Irmãos, eu quero que você entenda que a presença de Deus ela é maravilhosa. É maravilhoso a presença de Deus. Só que ela é santa. Nós não nos achegamos de qualquer jeito. A Bíblia faz várias referências. Um exemplo disso é Moisés. Quando ele vê a sarça ardente, né, ele ouve a voz e fala assim: Moisés, tire a sandália. Ou seja, não é de qualquer jeito, cara. Você não vai se aproximar de qualquer jeito. Se você realmente deseja a minha presença, é necessário tirar as sandálias. É necessário você ter um coração quebrantado na minha presença. O problema nunca foi a arca, nunca foi a presença de Deus. Na verdade, o problema com aquele povo foi a condição espiritual deles, do coração deles. Como está a condição do seu coração? Será que você tem a consciência da presença do Senhor todos os dias? Ou ainda você acredita que Deus mora aqui na igreja e que você vem para o encontro com Ele no domingo apenas? Não, meu irmão, Ele vai com você. Ele está com você em todos os lugares. É engraçado porque a gente tem dificuldade. Olha só como que nós não temos consciência da presença de Deus. Tem coisas que nós não falamos na frente das pessoas. Mas quando nós estamos sozinhos, nós falamos. Porque na frente das pessoas, a gente sabe que aquela palavra é inconveniente. É uma palavra ofensiva. É um palavrão. E a gente tem vergonha e medo do que as pessoas vão pensar e achar. Mas por que quando nós estamos sozinhos, nós falamos? Nós olhamos. Nós conectamos. É porque nós não temos a consciência da presença de Deus. Nós estamos mais preocupados com o que o ser humano vai achar das nossas atitudes do que Deus está achando e vendo. Porque não tem como escondermos as coisas do Senhor. E nós, muitas vezes, o pior de tudo isso é achar que não tem problema. É achar que eu posso, que Deus conhece, sabe da minha luta e dificuldade. Então Deus releva os meus pecados. Deus não leva em consideração. E a gente acaba acreditando que a gente pode continuar no pecado. Eu posso continuar transando no meu namoro. Eu posso continuar traindo o meu cônjuge, eu posso continuar mentindo, enganando pessoas. O importante é que Deus me ama. O importante é que Deus morreu na cruz por mim. E nós continuamos no engano, tão pecadores quanto estávamos antes de nos conhecermos a Cristo. E eu quero te dizer uma coisa: se você pensa assim, se você pensa que pode continuar na prática do pecado, e que não vai dar nada, que Deus vai passar pano, eu sinto lhe informar, irmão, você está errado. Você está redondamente enganado. Porque você está plantando para a sua própria condenação. E eu quero que você ouça isso e não resista à voz do Espírito Santo. Eu não estou aqui para te ofender. Eu estou aqui para dizer que o Senhor, Ele ama você. Que Ele realmente está interessado na sua vida. Que Ele quer restaurar você. Ele está preocupado com você. Mas você vai ter que se submeter à vontade dEle. E você vai ter que abrir mão de pecados que está contaminando a sua vida. E inclusive afastando você dEle. Quando não há honra, quando nós não honramos a presença de Deus, estar na presença se torna um peso. É
Por isso que, em algum momento, quando você está ouvindo a palavra, seja alguém pregando, seja algo... Tem coisas que te confrontam e que meio que fecha seu coração. Você já teve essa experiência? Aí você deixa de olhar para uma visão bíblica e fala assim, é Deus falando comigo, e você transfere assim, é o pastor, é o líder, ele está falando. É impressionante como nós fugimos, deixamos de ser espiritual quando algo nos confronta e nos tornamos espiritual quando é uma palavra que acalenta o nosso coração. Deus da provisão, Deus do milagre, a gente crê nisso, celebra e somos tão espirituais. Mas a hora que o Espírito Santo está nos confrontando para o nosso bem, nós fechamos o nosso coração, nós não recebemos, nós relutamos. Quando não há honra, meus irmãos, a presença se torna um peso. E ele vai te quebrar até você compreender. Você sabe que tem coisas na sua vida que aparentemente estão dando errado, não é o inimigo? É Deus. Você sabe que Deus, Ele nos quebra muitas vezes, igual o oleiro amassa o barro para fazer um vaso mais bonito, melhor, um vaso de honra. Então tem coisas na sua vida que não é o diabo. Tem coisas que é Deus. Ele nos quebra. Oséias capítulo 6, 1 e 2, fala assim, venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, agora irá nos sarar. Ele nos feriu, agora nos fará curativos. Em pouco tempo nos restaurará, e logo viveremos em sua presença. Meus irmãos, Deus, Ele nos quebra, mas Ele nos conserta. Deus, Ele deseja nos consertar no ponto que a gente entenda o que Ele está fazendo. A gente precisa compreender isso. Porque o conserto e a restauração, ela deve acontecer. Mas para isso você tem que parar para pensar e falar assim, o que eu estou fazendo de errado? O problema não é Deus. O problema não é a presença dEle. É como você está lidando com ela. Não trate a presença de Deus de forma errada. Um outro exemplo disso, 1 Samuel, nos capítulos 5 e 6, nós vemos 7 meses, depois de 7 meses que a arca estava com os filisteus, nós vemos ela, finalmente, os filisteus entendendo que a presença de Deus no contexto deles estava trazendo muitos problemas e doenças, eles decidiram devolver a arca. E aí eles pegaram a carroça de bois, colocaram a arca em cima e mandaram soltar os bois, e eles foram até a região de Bet-Semes. Bet-Semes era uma cidade sacerdotal de Israel. Quando a arca chega, aquele povo começou a celebrar, aquele povo começou a gritar, aquele povo começou a festejar, a presença de Deus chegou. A presença do Senhor chegou, irmãos, havia uma festa, aquele povo estava celebrando, estava se alegrando, mas aquela alegria acabou se tornando uma tragédia. 1 Samuel capítulo 6, versículo 19. Os homens de Bet-Semes olharam para dentro da arca do Senhor, e ele matou 70 deles. A alegria se tornou um luto. O que era festa, virou um pesadelo. Virou um velório. Mas o que acontece? Agora a arca estava junto do povo novamente. Por que a presença do Senhor trouxe morte? Entenda uma coisa, irmãos, aquela cidade era uma cidade levítica. Os levitas foram escolhidos e levantados para cumprir a ordenança que Deus dava com relação ao templo, com relação aos incensários, a culto, a liturgia. Eles tinham uma consciência de como proceder com relação à arca, conforme a orientação que Deus deu a Moisés. Eles sabiam.
Eles sabiam que não podia tratar a arca de qualquer jeito. E eles simplesmente abriram a arca e vamos ver o que tem lá dentro. Eles conheciam a lei, mas eles estavam tão familiarizados com ela, que isso gerou irreverência e a perda do temor. Meus irmãos, se tem uma coisa terrível na vida do cristão, nós perdemos o temor pela presença. Nós estamos num ambiente onde o Senhor está falando e se manifestando. Irmãos, esse ambiente é santo porque Deus está aqui. Então, como que nós podemos ficar no celular, irmãos? Como que nós podemos ficar conversando? Como nós podemos ficar levantando e saindo? Nós não estamos num shopping, nós não estamos no cinema, e aliás, eu acho que no cinema as pessoas respeitam mais. Por que nós estamos tratando a presença de Deus com tanto descaso? Houve um tempo que quando estávamos em oração, ninguém se movimentava, ninguém saía, ninguém entrava, porque nós estávamos conversando com o Senhor. Por que nós estamos perdendo o temor a Deus? Nós temos ensinado, e você sabe, Deus é o nosso Pai, nós temos intimidade com o Pai. Mas, irmãos, a intimidade não deve nos levar a perder o nosso temor ao Senhor. Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso. E Ele precisa ser honrado e adorado como tal. Ele precisa ser reverenciado. Uma das partes mais importantes do culto é a adoração. A palavra ela é importante, irmãos, mas a adoração é o momento de nós expressarmos o quanto nós amamos o Senhor, o quanto estamos apaixonados por Ele, o quanto nós tememos Ele, a grandiosidade, o poder, o senhorio. Irmãos, é um momento muito importante. Mas é fato que na maioria das vezes nós nem prestamos atenção no que estamos cantando. O Senhor precisa restaurar o temor no meio do seu povo. O Senhor precisa nos quebrantar. Senhor, quebranta os nossos corações. Porque é nesse lugar de temor, irmãos, que a glória do Senhor se manifesta. Nações, inclusive o Brasil, tem orado muito por avivamento. Como que o Senhor vai se derramar num povo que não honra? Tem um meme que passa na televisão aí, né, do pastor pro lado de fora da igreja, lembrando a música que canta, né, que o inferno não prevalecerá, não pode nos deter, e nem o Coliseu, e nada disso, e estava uma garoinha lá, os irmãos. Irmãos, é uma vez por mês que a gente se reúne para cultuar o nosso Deus. Como que você não prioriza isso? Como não é importante? Como qualquer coisa tira o momento de nós cultuarmos como igreja? É claro que você pode fazer isso na sua casa, você deve fazer. Você tem que ter isso. Você tem que ter o seu momento de culto no lar, com seus filhos. Você tem que ter seu tempo no secreto. Meus irmãos, mas aqui, ele é diferente, é precioso. Isso aqui não substitui lá, e lá não substitui isso aqui. Tudo é importante. Tudo faz parte. Mas eu também sei, e para encerrar, que a presença de Deus encontra descanso em corações quebrantados. A arca ficou 20 anos em Kiriat Jearim. Davi começou a se incomodar com isso. Ele falou: quero trazer a arca para perto. Eu desejo que essa arca venha para perto de nós. E ele então estabelece um plano para buscar a arca. E o plano deu errado, porque ele planejou mal. E nesse planejamento Uzá morre. Que a arca, de novo, foi em cima de um carroção.
e os bois tropeçaram na eira, e a arca balançou e Uzá colocou a mão para segurar. Ele morreu. Parece que onde a presença de Deus está, só tem morte. E é verdade, o seu eu vai morrer em nome de Jesus. Porque Deus tem algo novo para nascer em nosso coração. Davi fica com medo de Deus. E é isso que o inimigo quer trazer em nosso coração. Ah, Senhor, a tua presença traz problema, eu não quero isso. Foi esse meu sentimento que quando Moisés teve um encontro com Deus, que ele subiu ao monte, que ele falou assim, Deus deseja falar com vocês, e o povo falou assim, não Moisés, não, você fala, você sobe, como que nós vamos falar com esse Deus? Eles não quiseram, eles tiveram medo. E é um medo que o inimigo quer colocar em nosso coração. E nós chamamos isso de pessoas muito religiosas, nós taxamos isso como uma característica ruim de você ser uma pessoa que busca Deus com intensidade. Mas no período de 3 meses que a arca ficou ali na casa de Obed-edom, muita coisa aconteceu. E olha só o que aconteceu, 2 Samuel capítulo 6, versículo 11. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, e o Senhor o abençoou e toda a sua família. Nós não vemos mais morte nesse lugar. Nessa casa não teve velório. Nessa casa não teve prejuízo. Nessa casa não teve enfermidade, teve prosperidade. Na casa de Obed-edom houve bênção, houve favor, houve alegria. Eu declaro que será isso sobre a sua casa. Alegria, prosperidade, bênção de Deus, bênçãos sem medidas, bênçãos que vai transformar o ambiente de tristeza em alegria, de luto em alegria, em festa. Pai, em nome de Jesus, vem com tua presença sobre a vida dos nossos irmãos. Qual foi a diferença, irmãos? Obed-edom recebeu a presença de Deus com honra e temor. A mesma presença que derrubou Dagon foi a presença que abençoou aquele homem e aquela família. Nós precisamos estar na presença. E eu queria trazer uma ilustração para você de algo que Deus me ensinou nesse período de oração. Isso aqui, para quem não consegue enxergar, quem está mais longe, para os da galeria, quem senta na frente tem mais fome, tá? Isso aqui é uma conserva. O Senhor falou com essa ilustração comigo em oração. Nessa conserva a gente colocou alguns legumes, cebolas e batata, não sei mais o que tem, cenoura. Foi colocado tempero, foi colocado óleo. E que com o passar do tempo, esses legumes eles vão absorver o tempero, vão absorver o vinagre, né? O sabor do vinagre. E o sabor vai ser alterado. E quando eu estava orando, pensando nessa palavra, Deus falou comigo que assim é a presença dEle. Que nós devemos estar envolvidos nessa presença. Que nós precisamos dEle em todo tempo, em todo momento, em todos os lugares. Ter a consciência dessa presença, porque à medida que nós estamos na presença dEle, Ele vai transformando a nossa essência, Ele vai nos dando sabor, Ele vai alterando a fragrância. A Bíblia fala que é o perfume de Deus, né? Nós temos que ter o perfume de Deus, nós temos que ter o caráter de Deus, e é nesse lugar, irmãos, é imerso nele. A Bíblia apresenta o Espírito Santo como óleo também. Nós precisamos estar submersos nesse óleo para que a gente possa absorvendo dele. E eu queria, irmãos, que você entendesse que você pode buscar essa presença todo o tempo, em todo lugar, aonde você está. E eu tenho procurado desenvolver isso nos últimos dias, de poder estar lavando uma louça, limpando
sei lá, trocando de roupa, tomando um banho, andando na rua, no supermercado, conectado e conversando com Deus, sabendo que Ele está ali comigo e pedindo a direção dEle para a minha vida. É fazer do meu dia a manifestação da presença de Deus. É estar aberto por aquilo que Ele tem para mim. É ter a consciência de que Ele está comigo em todo o tempo. O Senhor te chama para esse lugar. O Senhor está te chamando para um tempo de quebrantamento, para um tempo de busca por mais intimidade, para um tempo de arrependimento. O que a presença de Deus tem produzido na sua vida? O que a presença de Deus tem produzido? Será que ela tem produzido juízo ou tem produzido bênção? A questão não é se Deus está presente. Ele está. Mas é como estamos recebendo a sua presença. Queria que você ficasse em pé. Nós queremos ter esse tempo de nos humilharmos diante de Deus. E eu não vou te dar a orientação de como você vai fazer isso. Mas essa palavra é porque o Senhor, Ele deseja estar no lugar certo do seu coração. Então é um tempo de humilhação. É um tempo de você chorar na presença de Deus. De você reconhecer o quanto você tem sido talvez negligente com Ele. De quanto você precisa dEle, de quanto o seu orgulho, o seu egoísmo, o seu controle pelas coisas talvez está falando mais forte, e Deus tem tentado te atrair, tem tentado alcançar o seu coração, mas por algum motivo, você continua resistente a isso. Quebranta nosso coração, Senhor. Quebranta o nosso coração, Senhor. Ora maso candasteras e candaramas. Ondas tocandarama soy. Ora maso cantarás. Ah, Jesus, ei, Jesus. Desejamos a tua presença, Senhor. Senhor, ninguém é mais puro que o Senhor, ninguém é mais digno que o Senhor, Jesus. Quão precioso. Nós te exaltamos.
prazer está em ti. Meu prazer está em ti. Isso. Meu prazer está em ti. Seu prazer está em mim. O seu prazer está em mim. O meu prazer está em ti. Meu prazer está em ti. O seu prazer está em mim. O seu prazer está em mim. O meu prazer está em ti. O meu prazer está em ti. O seu prazer está em mim. O seu prazer está em mim. O meu prazer está em ti. O meu prazer está em ti. E o seu prazer está em mim. Prazer está em ti, e o seu prazer está em mim, o seu prazer